Você já parou para pensar que a verdadeira escravidão dos tempos modernos não envolve correntes ou prisões, mas prazeres e distrações? E se eu te dissesse que o mundo ao seu redor foi cuidadosamente projetado para te manter confortável o suficiente para não questionar nada? Você se sente livre, mas e se essa liberdade for uma ilusão cuidadosamente arquitetada? Neste vídeo, vamos explorar como o prazer, sim, o mesmo prazer que você busca para se sentir bem, pode ser a ferramenta mais poderosa de controle já criada. E o pior, ele é silencioso, sutil e agradável. Vamos mergulhar nas ideias de Aldous Huxley, George Orwell e B.F. Skinner para entender como a sociedade moderna nos condiciona sem que percebamos. Ao assistir até o final, você vai aprender a reconhecer essas correntes invisíveis e entender como se libertar delas. Agora me diz, será que você está realmente no controle da sua vida ou apenas segue o fluxo como todos os outros? Se essa pergunta te incomoda um pouco, ótimo, você está no lugar certo. Aldous Huxley foi um visionário. Em 1932, ele nos presenteou com Admirável Mundo Novo, um retrato de uma sociedade aparentemente perfeita, mas construída sobre um alicerce de prazeres superficiais, drogas e distrações intermináveis. Para Huxley, o futuro não seria dominado por tiranos brutais, mas por líderes que manteriam a população dócil através do prazer. O soma, a droga fictícia de seu romance, simboliza perfeitamente o nosso vício moderno em redes sociais, entretenimento fácil e gratificações instantâneas. Huxley nos alertou que a maior prisão não teria grades, mas sim uma sensação constante de prazer que nos impediria de desejar algo diferente. George Orwell, por outro lado, seguiu um caminho bem diferente. Em 1984, ele pintou um mundo onde o controle é exercido pelo medo, vigilância constante e repressão violenta. Orwell acreditava que a liberdade seria destruída não pelo excesso de prazer, mas pela força e manipulação da verdade. Big Brother não oferece diversão, ele impõe o medo. A genialidade de Orwell está em mostrar como um governo poderia apagar o passado, reescrever a história e moldar o pensamento coletivo, tudo em prol de manter o poder absoluto. Enquanto Huxley nos alertava sobre distração, Orwell nos lembrava que o medo também é uma ferramenta de submissão poderosa. E então, temos B.F. Skinner, o cientista. Psicólogo comportamental, Skinner não escreveu distopias, mas realizou experimentos que revelaram como o comportamento humano pode ser moldado através de estímulos. Walden 2, seu romance, descreve uma sociedade utópica governada por engenheiros sociais que aplicam o condicionamento operante para manter a ordem. Seus experimentos com ratos e pombos mostraram que o comportamento pode ser reforçado ou eliminado com prêmios e punições. Não há necessidade de violência quando você consegue programar as pessoas para fazerem exatamente o que você deseja. Cada um desses três gigantes nos oferece uma peça fundamental para entender o mundo de hoje. Vivemos uma mistura de suas visões, o prazer nos distrai, o medo nos silencia e o condicionamento nos mantém no piloto automático. Mas a pergunta que fica é: até que ponto você realmente controla suas escolhas? A escravidão do passado era visível, marcada por correntes e punições físicas. Hoje, ela se esconde em confortos modernos, prazeres rápidos e uma infinidade de distrações. As pessoas acreditam estar livres porque têm escolhas, mas será que essas escolhas são realmente delas? A servidão moderna se manifesta em redes sociais que nos prendem por horas, entretenimento ininterrupto e a busca incansável por validação externa. Essa nova forma de controle não impõe resistência. Ela seduz, alimenta o ego e oferece uma fuga constante da realidade. A combinação das ideias de Huxley, Orwell e Skinner desenha um quadro perturbador.
Vivemos em uma sociedade que não precisa de opressão direta. Estamos condicionados a aceitar nossas correntes voluntariamente. Huxley nos mostrou como o prazer e o entretenimento criam uma população dócil, enquanto Orwell alertou sobre o medo que nos mantém em linha. Skinner, por sua vez, revelou como nossos comportamentos são programados de forma sutil e repetitiva. A mistura dessas forças cria uma sociedade onde questionar o sistema parece desnecessário, ou pior, incômodo. E aí surge a questão: se estamos tão envolvidos em prazeres e distrações, como podemos perceber que algo está errado? É exatamente isso que torna essa nova forma de escravidão tão perigosa. Diferente do passado, hoje não há opressor visível, apenas um ciclo de gratificação constante que nos impede de buscar algo além do imediato. Mas será que conseguimos escapar disso quando a própria ideia de despertar se tornou parte do entretenimento? Imagine viver em um mundo onde toda dor é substituída por uma sensação de prazer constante. Parece perfeito, não? Mas e se esse prazer fosse a ferramenta que te mantém preso, sem que você percebesse? Aldous Huxley nos mostrou em Admirável Mundo Novo que o prazer excessivo, em vez de nos libertar, nos adormece. As pessoas não precisam ser forçadas a obedecer quando estão ocupadas demais buscando a próxima dose de diversão. Na sociedade moderna, isso se traduz em vícios como redes sociais, pornografia, compras compulsivas e o fluxo interminável de conteúdo que nos consome diariamente. O Soma de Huxley é o reflexo exato do mundo em que vivemos hoje. A cada notificação, curtida ou episódio de uma série, recebemos pequenas doses de dopamina que nos mantém satisfeitos e distraídos. Não há necessidade de repressão quando o prazer nos torna complacentes. E o mais assustador, isso é feito de forma tão sutil que muitos nem percebem que estão sendo manipulados. Quando foi a última vez que você passou um dia inteiro longe de seu celular sem sentir falta dele? A ideia de que o prazer pode escravizar é desconfortável, porque nos confronta diretamente. Se tudo o que nos diverte e relaxa também pode ser uma armadilha, como escapamos? A resposta não é simples, mas o primeiro passo é perceber que esse prazer é oferecido como uma moeda de troca. Você se mantém distraído e o sistema continua girando. O problema é que, enquanto estamos entretidos, o mundo ao redor se molda sem que tenhamos qualquer influência real sobre ele. Enquanto Huxley nos alertava sobre o prazer como ferramenta de controle, Orwell seguiu um caminho diferente: o medo. Em 1984, a liberdade não é retirada por distração, mas arrancada pela força e vigilância. O medo do Big Brother impede qualquer ato de rebeldia ou pensamento crítico. A constante sensação de estar sendo observado e a manipulação da verdade criam uma população submissa, não porque querem, mas porque temem as consequências de se levantar. E aqui está a ironia. Mesmo que não haja uma figura autoritária visível, o medo do julgamento social cumpre o mesmo papel. Hoje, a vigilância moderna não acontece apenas por câmeras espalhadas pela cidade. Ela está nos nossos próprios dispositivos. Nossas opiniões, buscas e comportamentos são monitorados, e o medo de sermos cancelados ou criticados nos molda de forma silenciosa. Orwell nos mostrou que quando uma sociedade é movida pelo medo, o pensamento livre se torna perigoso. Quantas vezes você já deixou de expressar uma opinião para evitar polêmica? Esse é o tipo de autocensura que transforma o medo em uma corrente invisível. A grande questão é: se o medo é tão eficaz para controlar, como podemos escapar sem nos tornarmos alvos? A resposta talvez não esteja em lutar diretamente contra o sistema, mas em perceber onde ele atua de forma sutil. E se esse medo for apenas uma peça do quebra-cabeça? É importante lembrar que,
Enquanto Orwell focava na repressão, Huxley nos alertava que há outro lado dessa moeda, e juntos, eles desenham um cenário ainda mais intrigante. B.F. Skinner não precisava de distopias para revelar o futuro. Ele nos mostrou que, com as ferramentas certas, é possível moldar o comportamento humano sem que a pessoa perceba. Através do condicionamento operante, Skinner demonstrou que o comportamento pode ser reforçado ou eliminado por meio de prêmios e punições. Se um rato aprende a pressionar uma alavanca para ganhar comida, o que impede que as mesmas táticas sejam usadas em nós? A resposta é: nada. Hoje, essa alavanca se chama notificação, like e conteúdo sob demanda. O algoritmo que controla as redes sociais é uma das aplicações mais sofisticadas do condicionamento operante. A cada deslizar de tela, recebemos recompensas em forma de entretenimento ou engajamento social, o que nos incentiva a continuar. Por outro lado, quando nossas opiniões divergem do coletivo ou paramos de interagir, o silêncio digital age como uma punição sutil. Essa dinâmica molda nossos hábitos e pensamentos, nos transformando em verdadeiros produtos do sistema. Sem perceber, somos como os ratos de Skinner, presos em um ciclo interminável de recompensa e resposta. Agora pense, se até mesmo o entretenimento está nos condicionando, o que sobra do nosso livre-arbítrio? E se o prazer e o medo forem apenas complementos de algo maior, um sistema que nos treina diariamente para agir de formas previsíveis? Isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda sobre como esse condicionamento afeta não apenas nossas ações, mas também nossa visão de mundo. Despertar do ciclo de condicionamento não é fácil, mas também não é impossível. O primeiro passo é desenvolver consciência sobre as próprias escolhas. Quando você entende que muitas das suas ações diárias são respostas automáticas a estímulos cuidadosamente programados, começa a questionar. Por que você pega o celular assim que acorda? Por que sente a necessidade de verificar cada notificação? O simples ato de observar esses comportamentos já é uma forma de resistência. É sair do piloto automático. Retomar o controle exige desconectar-se do excesso de estímulos e buscar o silêncio interior. Isso não significa se isolar ou abandonar a tecnologia, mas sim aprender a usá-la conscientemente. Estabelecer limites e praticar o desconforto do tédio ajuda a reequilibrar a mente. Lembre-se, o prazer constante nos enfraquece e o medo nos paralisa, mas a reflexão nos liberta. Pequenas ações, como limitar o tempo em redes sociais ou substituir momentos de distração por leitura, são passos simples, mas poderosos. A verdadeira liberdade começa quando você para de buscar gratificação imediata e passa a questionar o porquê de cada escolha. Não é um caminho que se percorre de um dia para o outro, mas a consciência é como uma chave. Uma vez que você vê as correntes, não consegue mais ignorá-las. Mas será que essa consciência, por si só, é suficiente para resistir a um sistema tão bem estruturado? Talvez a resposta esteja em algo ainda mais profundo, que nos conecta ao que nos torna verdadeiramente humanos. E aí, depois de tudo isso, você ainda acha que está no controle ou começou a perceber as correntes invisíveis ao seu redor? A verdade é que o sistema é sutil. Ele não grita, ele sussurra. E é por isso que poucos conseguem enxergá-lo. Mas agora que você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A grande mensagem que esse conteúdo nos deixa é que mesmo em um mundo cheio de distrações e manipulações, o despertar é sempre uma escolha. Cada vez que você decide pensar por si mesmo, questionar o que consome e buscar o que realmente importa,
Você está rompendo as correntes. A liberdade verdadeira começa dentro de você. É um estado de consciência, não uma circunstância externa. E o mais poderoso: quando você se liberta, você inspira outros a fazerem o mesmo. Se esse vídeo te fez refletir, quero te ouvir. Deixe um comentário me dizendo o que mais chamou sua atenção ou como você enxerga essas formas de controle no seu dia a dia. Você já se sentiu preso em algum ciclo de prazer ou medo sem perceber? Seu comentário não só enriquece a discussão, mas também pode abrir os olhos de outras pessoas que talvez ainda não tenham percebido o que está acontecendo. E claro, se você acredita que esse conteúdo pode ajudar alguém que anda vivendo no piloto automático, compartilhe. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, porque, sinceramente, quanto mais pessoas despertarem, mais difícil fica para o sistema continuar nos manipulando. Obrigado por acompanhar até aqui. Você já deu um passo que muitos nem sabem que precisam dar.